pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aula nessa semana. O assunto de hoje vai ser polígonos semelhantes, ok? É o seguinte, eu trouxe aqui duas figuras, uma figura 1 e uma figura 2. Observe que essas figuras são retângulos, ok? Retângulos de base 6, altura 3, isso na figura 1. E retângulo de base 12 e altura 6 na figura 2, tá? Será que esses dois retângulos são semelhantes entre si? Para verificar isso, a primeira coisa que eu vou fazer é ver a razão entre esses lados. Vamos primeiro ver a razão entre a base da figura 1 e a base da figura 2. Então, a razão entre as bases da figura 1 para a figura 2 vai ser de 6 para 12. Uma razão de 6 para 12. Simplificando essa fração por 6, eu tenho uma razão de 1 para 2. Vou fazer a mesma coisa observando a altura desse retângulo. Qual que seria a razão da altura? Eu tenho uma razão de 3 para 6, uma razão de 3 centímetros de altura para 6 centímetros na figura 2. Essa razão, simplificando a fração aqui por 3 também, né? Eu tenho uma razão de 1 para 2. Observem o seguinte, então. Eu tenho uma figura que os dois lados correspondentes, ou seja, base com base, altura com altura, possuem a mesma razão, ok? Qual que seria essa razão? Razão igual a meio, né? Da figura 1 para a figura 2. Sendo assim, essas figuras, pelos lados, já são semelhantes. Mas existe um outro fator que garante essa semelhança. E esse fator é dos ângulos dessa figura minha. No caso aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui também é um ângulo de 90 graus. Aqui é outro ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 e ângulo de 90 graus, tá? Esses lados, então, são proporcionais entre si. E os ângulos internos desse polígono, que no caso é um retângulo, também são semelhantes, são iguais, ok? Sendo assim, existe uma semelhança entre entre essas duas figuras, né? Vai primeiro enunciado nosso é esse aqui, ó. Quando realizamos uma redução, ampliação ou reprodução de figuras e suas medidas das aberturas dos ângulos correspondentes não mudam, e as medidas dos lados correspondentes são proporcionais, dizemos que as figuras são semelhantes. O que está querendo ser dito aqui? Olha, os lados são proporcionais, né? E a medida dos ângulos correspondentes, os ângulos da base aqui, são iguais. Sendo assim, uma figura é semelhante à outra. Eu posso dizer ainda que uma figura 1 é a reprodução da figura 2 ou vice-versa, né? A figura 2 pode ser uma reprodução da figura 1, tá? Vamos lá, vamos olhar alguns exemplos aqui. Primeiro vamos dar uma olhada na definição. Dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, tá? Então, ó, primeira coisa aqui, os ângulos correspondentes são congruentes. Essa ideia de congruência, a grosso modo, vamos pensar como se fossem iguais, ok? Então, olha só, os ângulos são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. No exemplo 2 aqui, eu tenho a seguinte condição, ó, verifique se as figuras abaixo são semelhantes. Tenho duas figuras aqui, né? Uma figura ABCD e uma figura EFGH. Precisamos observar se são semelhantes ou não. Olha, vamos olhar a correspondência entre os lados. Eu tenho aqui 4 e 2. 4 e 2. Já existe uma proporção entre esses lados, né? 4 para 2, eu tenho uma redução aqui pela metade. 4 para 2, uma redução pela metade. 5 para 2,5, também uma redução para metade. 1 para meio, também uma redução de metade, ok? Então, esses lados são proporcionais entre si. E os ângulos internos? Olha, vamos olhar os ângulos internos correspondentes. Esse ângulo B vale 90 graus. O ângulo H, que é correspondente ao ângulo B, também vale 90. O ângulo C
vale 90 graus, correspondente ao ângulo E, que também vale 90 graus. Esse outro ângulo aqui, 50 graus, é correspondente ao ângulo G, que também vale 50 graus. Nesse caso, então, nós temos uma figura que tem os lados proporcionais entre si e os ângulos correspondentes são proporcionais entre si. Logo, essas duas figuras aqui são semelhantes. Pela definição, né? Dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes, que eu disse para vocês considerarem como se fossem iguais, e os lados correspondentes são proporcionais, tá? Vamos olhar um outro exemplo aqui. Ó, qual o valor de x na figura 2, sabendo que ela é uma ampliação da figura 1? Olha, eu tenho a figura 1 de um retângulo de base 4 e altura 3. Uma outra figura 2 aqui, de base 12 e altura x, que eu quero descobrir. Vamos primeiro pegar aqui o que a gente tem. Dois ângulos de 90 graus. Então, esses ângulos internos aqui são iguais. Tudo de 90 graus. Logo, quanto ao ângulo, eu estou tranquilo. Vamos olhar agora quanto aos lados. Ou melhor, eu preciso definir o valor de x para que ela seja uma ampliação, ou seja, sejam semelhantes entre si, né? A base, eu tenho uma razão de 4 para 12. Essa razão de 4 para 12, simplificando por 4 aqui, é uma razão de 1/3, ok? 4 por 4, 1, 12 por 4 igual a 3. Logo, essa razão entre as alturas, 3 em x, tem que observar a razão 1/3, ok? Então, olha só, o que eu vou fazer? 3 está para x, e essa razão tem que ser igual a 1/3. Como eu tenho uma igualdade aqui, vou multiplicar cruzado, né? X vezes 1 é x mesmo, e 3 vezes 3, 9. Logo, o valor de x aqui, a altura desse meu segundo retângulo aqui, tem que ser igual a 9 centímetros para garantir a semelhança entre eles, né? Bem fácil de observar isso aí também, né? Se eu observar que 12 é 3 vezes maior que 4, 4 vezes 3 é igual a 12, logo 3 vezes 3 tem que ser igual a 9, né? Isso aí tá mais fácil de a gente observar. Mas se a gente não conseguir visualizar isso, basta ir pela sentença matemática aqui, tá? Exemplo 3. Qual o valor de x para que as figuras sejam semelhantes? Olha, vamos olhar o que a gente já tem aqui, né? Nós temos esse lado e esse aqui. Então, a razão de 5 para 2 é igual a 2,5. Temos também esse lado de 7,5. A razão de 7,5 para 3 também é igual a 2,5. Logo, esse lado e esse lado são correspondentes. Esse lado e esse lado são correspondentes. Para manter a proporcionalidade, esse valor de x tem que ser correspondente a esse 5, né? Então, x tem que ser correspondente ao 5. E essa razão tem que se manter, igual a 2,5, né? Logo, multiplicando o cruzado aqui, eu tenho que x é igual a 5 vezes 2,5. Logo, x vai ser igual a 5 vezes 2,5, que é igual a 12,5. Ok? Então, olha, para que x seja semelhante aqui, os lados, a base seja semelhante, o valor de x tem que ser igual a 12,5. Ok? Espero que fique claro quanto a isso. Muito obrigado, até a próxima.